Amém, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez nesta noite abençoada de estudo bíblico. Sempre bom iniciarmos louvando ao Senhor, cantando louvores, cânticos, e que Ele possa abrir as nossas mentes no dia de hoje. Sempre uma alegria estarmos reunidos para ouvir a voz de Deus com reverência, com o coração aberto. E hoje seguimos firmes, irmãos, na nossa série, na segunda carta de Pedro, buscando permanecer na verdade. O título dessa série de sermões expositivos é Segurança, Firmeza na Verdade. E quando a gente fala de firmeza, quando a gente fala de segurança, vocês sabem que nós vivemos em um tempo em que muitos falam em nome de Deus, mas nem todo mundo que fala em nome de Deus reflete, de fato, o caráter de Deus. Falsos mestres, falsos profetas continuam levantando vozes que distorcem o evangelho verdadeiro. Por isso, irmãos, mais do que nunca, precisamos de discernimento espiritual para identificar o engano. Pedro escreveu essa carta que nós vamos estudar para uma igreja que enfrentava confusão, para uma igreja que enfrentava, irmãos, ataques de dentro e de fora dela. E essa carta nos lembra que o perigo dos falsos mestres, irmãos, não está apenas no campo doutrinário, mas é algo espiritual, é algo destrutivo. As suas palavras, as palavras dessa carta, são atuais. Sabe por quê? Porque a mentira religiosa continua seduzindo e desviando muitos nos dias de hoje. Então, nessa noite, nós vamos ver que Deus nunca perde o controle, meu amado, minha amada, mesmo quando o erro, mesmo quando o falso ensino parece avançar. Deus sabe julgar com justiça e Deus sabe também preservar aqueles que o pertencem, como Ele tem feito ao longo da história. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos estar lendo do 4 ao 10, mas o 10 nós vamos ler só a parte A do verso. A parte B do verso nós vamos estudar na próxima semana. Então vamos caminhar pelo texto com muita humildade, buscando ouvir o ensino da Escritura Sagrada. Eu quero convidar você a deixar o seu coração nessa noite ser moldado, ser corrigido, ser fortalecido pela verdade que o apóstolo Pedro vai nos apresentar nessa noite, meu querido. Então, o texto fala da seguinte forma, a partir do versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provocações o que lhes são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. O título desse estudo hoje, irmãos, é o juízo
que não falha. Pedro escreve essa carta, essa epístola, como alguém que já viu muita coisa acontecer na caminhada que ele teve com Cristo. Pedro sabia que a fé precisava estar firmada não em emoções, mas na palavra que permanece. Por isso, irmãos, ele fala com autoridade. Não porque se acha melhor, mas porque Pedro testemunhou a verdade com os próprios olhos. E agora, Pedro está perto do fim da sua vida e ele chama a igreja a ouvir com atenção aquilo que Deus o revelou. Irmãos, Pedro entende que sempre que o povo de Deus relaxa na vigilância, ou melhor, sempre que o povo de Deus cochila, surgem vozes ocupando o lugar da verdade. Essas vozes, muitas das vezes, parecem vozes sábias, irmãos. Parecem vozes iluminadas. Mas o que nós não esperamos, ou melhor, o que nós muitas das vezes não observamos, é que essas vozes carregam veneno escondido em suas palavras. E Pedro lembra que os falsos mestres sempre apareceram na história de Israel e não seria diferente agora na vida da igreja. Por isso que o apóstolo, ele levanta a voz como um pai que protege os seus filhos diante de um perigo real, diante de um perigo presente. Pedro, irmãos, ele fala com o coração de alguém que ama a igreja, de não como alguém que quer enganá-la. Pedro sabe como a mentira ela pode infiltrar no seio da igreja devagar, como uma sombra que cresce sem ser percebida. Pedro sabe que a única defesa verdadeira é permanecer firme na palavra que Deus inspirou, meus irmãos. Então, assim, Pedro mostra que não há desculpa para ignorar a verdade, porque Deus já colocou a verdade diante de nós. Amém? Então, nessa passagem, Pedro vai nos convidar a lembrar que Deus é justo, santo e não falha em seus juízos. Pedro aqui usa exemplos fortes da história para mostrar que o julgamento do Senhor, irmãos, é certo, é inevitável. Tudo o que nós fazemos é passível de julgamento. Mas, ao mesmo tempo, Pedro mostra que Deus é fiel para guardar aquele que o pertence, mesmo nos dias mais sombrios, irmãos. Então, Pedro nos chama a olhar para trás, para aprender a viver com discernimento hoje. Pedro vai usar os exemplos do Antigo Testamento para que os cristãos pudessem entender como eles deveriam viver naqueles dias. Então, diante disso, nós vamos caminhar juntos por esse texto, entendendo 3 verdades fundamentais. Veremos o juízo de Deus sendo revelado na história para advertir ou despertar o povo. Veremos como Deus preserva o justo em meio ao caos, em meio à corrupção dos homens. E veremos que o Senhor governa tudo com justiça e por isso o juízo de Deus nunca falha. A primeira verdade, irmãos, é que o julgamento é inevitável, principalmente sobre os anjos caídos. Nesse versículo 4 que nós lemos do segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, Pedro começa dizendo o seguinte: pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno em abismos tenebrosos. Pedro começa aqui apontando para um fato impressionante. Até os anjos que pecaram vão sofrer um juízo. Isso mostra para mim e para você, meu irmão, que a rebelião não é tratada com leveza para Deus ou por Deus.
mesmo quando praticados por criaturas gloriosas, que foram esses anjos. O texto lembra, irmãos, que desde o início da história, que a santidade de Deus exige resposta. E a resposta de Deus, irmãos, ela é sempre justa e definitiva. Notem aqui a expressão que o autor usa, lançou-os no inferno. Aqui é uma expressão forte, de expulsão, de separação. Não é um castigo simbólico, é uma ação concreta de Deus contra a rebelião. Notem que Pedro, ele usa, na minha versão, essas palavras, abismos tenebrosos, sugere aqui uma total privação de luz, de comunhão com Deus, provavelmente um lugar de confinamento. Pedro quer que eu e você, quer que a igreja perceba a gravidade do pecado, irmãos. Quando até os anjos que outrora andaram com Deus e foi criado por Ele, estão sob a condenação de Deus agora. E o texto vai dizer, mais à frente, do versículo 4, vai dizer o seguinte: ficarão presos até o dia do julgamento. Olha que interessante. Mostra que o juízo de Deus, irmãos, tem processo e tempo. A reserva, a certeza e a consumação. Deus guarda o destino dos repróbados até o momento em que tudo será esclarecido e tudo será julgado publicamente. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Mesmo a prisão dos anjos que o texto fala está subordinada ao plano de Deus. Deus, ele não foi pego de surpresa. Teologicamente, esse versículo aqui confirma a justiça impessoal e absoluta de Deus. Não há privilégio aqui por natureza. Posição, irmãos, não livra da condenação de rebeldia. Ou melhor, quando há rebeldia. Se anjos com maior glória e luz foram julgados, quanto mais o homem que rejeita o Senhor. Amém? Então a gente precisa ser diligente. A gente precisa pregar. Pedro usa isso aqui para nivelar a arrogância humana. Ninguém pode se eximir do tribunal, irmãos. Pedro está dizendo para a igreja, escancarando: se os anjos que foram feitos com mais poder e glória do que vocês, esses que pecaram, vão ser condenados, imagina o homem sem Deus. Como pastor, eu digo a vocês, irmãos, não subestimem o pecado. Não subestimem o pecado. Porque o pecado já levou ao castigo até seres celestiais. Quando líderes ou mestres se desviam, irmãos, não é apenas um erro doutrinário. É rebelião com consequência eterna. O exemplo aqui de um anjo precisa ser para nós um aviso. Sabe por quê? Porque o desvio, ele começa sutil. Mas o destino pode ser irrevogável. Irmão, ninguém sai da igreja de um dia para o outro. Ninguém levanta e fala assim, hoje eu não sou mais crente. Hoje eu não quero mais ir à igreja. É sempre um processo. Experimenta faltar um domingo. E depois falta o segundo. No terceiro você já não vai querer mais ir. Porque você já acostumou com a rotina de ficar em casa. Por isso precisamos de vigilância.
Por isso precisamos de disciplina. E principalmente o ensino fiel na igreja para proteger o rebanho. O versículo que lemos, irmãos, nos convoca a duas atitudes: temor santo e uma esperança confiante. Temor santo porque Deus é justo e não tolera a rebelião. Nós esperamos justiça contra o mal. Esperança confiante porque quem pertence a Cristo é preservado. E o Senhor sabe guardar quem são os seus. Então a gente precisa viver com humildade. A gente precisa viver com santidade. Sabendo que o juízo de Deus não falha e que a sua misericórdia sustenta os seus. Mas a segunda verdade que eu quero apresentar para vocês nessa noite é o julgamento certo sobre o mundo antigo. Pedro aqui vai começar a falar no versículo 5 sobre o mundo antigo. E Pedro fala o seguinte: Pedro nos lembra que Deus atuou na história de forma concreta ao trazer o juízo sobre o mundo antigo. Irmãos, o juízo, ou melhor, o dilúvio não foi um acidente. Deus não olhou assim e disse assim, vou fazer chover. Não. Pelo contrário. O dilúvio foi uma intervenção justa contra uma geração entregue ao pecado. Essa ação de Deus, irmãos, mostra que a paciência de Deus tem sim um limite. Quando a maldade domina sem arrependimento. Então, em tom firme, eu digo, a misericórdia de Deus nunca cancela a sua justiça. E o texto mostra que antes da sua justiça, ele convoca o povo ao arrependimento. Antes de ele aplicar juízo, Deus, ele convoca o povo ao arrependimento. Mas eles se arrependeram? Não. Pedro destaca, irmãos, que no meio do juízo de Deus, ele vai dizer no versículo 5, protegeu Noé, que proclamava a justiça. Olha só, Noé não foi salvo por merecimento humano. Noé foi salvo porque ele foi preservado por ouvir e obedecer a palavra de Deus. A expressão aqui, proclamava a justiça, mostra que havia uma pregação, um aviso, antes da destruição. Então nós precisamos aprender, irmãos, que Deus sempre dá testemunho, sempre dá oportunidade, e o juízo vem quando a oferta da graça é rejeitada. Olha quantas coisas que nós vivemos nos dias atuais. E nós não podemos nem dizer que não é juízo de Deus sobre as nações. Pedro ainda menciona, e 7 pessoas de sua família, Pedro aqui aponta para a restauração de um remanescente fiel. A salvação de Noé, irmãos, e de sua casa, revela que Deus ele preserva o núcleo de fidelidade, mesmo em meio à corrupção generalizada. O Senhor, irmãos, ele não abandona os que vivem segundo a sua palavra. Mesmo quando o mundo está sucumbindo. A referência ao dilúvio aqui serve como tipo. Um sinal profético para a gente. Do modo como Deus trata o pecado coletivo. Quando a maldade se torna dominante e irreversível, a resposta de Deus é decisiva e transformadora. O dilúvio lembra que o juízo não é a vingança cega, irmãos. É um ato corretivo de Deus, purificador, santo.
Por isso que eu e você precisamos olhar esses textos, entendermos a história, principalmente bíblica, que nos adverte. A tolerância de Deus tem um fim, irmãos. E sempre Ele chama ao arrependimento, antes de Ele cumprir com o seu juízo. Em tom de quem cuida, eu posso dizer para vocês, irmãos, que essa narrativa de Noé nos chama a responsabilidade comunitária. Não basta morarmos na cidade corrupta sem voz. Precisamos ser como Noé. Precisamos, de fato, proclamar justiça diante dos homens ímpios. A pregação fiel, irmãos, não pode evitar o juízo sobre perversos, mas gera remanescentes pela graça. Embora, quando pregarmos, nós entendemos que não vamos salvar todas as pessoas, mas mesmo assim o Senhor vai encontrar pessoas em que o coração estará fértil à sua palavra. A igreja precisa ser essa testemunha que persiste, anunciando a verdade, mesmo quando não é ouvida. Precisamos ser como Noé, meus irmãos. É difícil falar e não ser ouvido, mas Noé continuou falando, continuou profetizando, continuou proclamando a verdade. Eu lembro a vocês que o juízo, irmão, sobre o mundo antigo, confirma para mim e para você a seriedade da ofensa contra Deus. Deus não gosta de ser ofendido. Mas o texto mostra também e afirma para nós a fidelidade do Senhor em proteger aqueles que obedecem e proclamam a sua justiça. Irmãos, está ruim o lugar que nós moramos? Se não fosse a presença da igreja, seria muito pior. Por isso que nós precisamos andar em santidade. Por isso que nós precisamos proclamar a justiça e confiar que o Senhor vai nos guardar. Estamos vivendo dias perigosos, irmãos. E não dá para a gente fechar os olhos diante de todas essas coisas que acontecem. Mas a terceira verdade que o texto fala, que Pedro trata aqui, é sobre o juízo implacável sobre Sodoma e Gomorra. Já lemos, estudamos isso aqui aos domingos, há um tempo desse atrás, direto da fonte, lá em Gênesis. E aí no versículo 6, Pedro recorda: condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Pedro aqui traz à memória um evento brutal e visível na história da humanidade. A destruição total de uma cidade, como exemplo público do juízo. Não foi um castigo escondido. Foi uma demonstração clara, meu irmão, de que Deus pune a perversidade desenfreada. E essa lembrança precisa lembrar para nós, para que a igreja entenda que a complacência com o pecado coletivo tem consequência real, irmãos. Não tem como vivermos em uma sociedade onde a sociedade ama o pecado e a igreja não pegue contra isso. Irmãos, quantos jovens, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, morrendo devido a drogas, devido a outras situações, doenças de todo que é tipo. E a igreja precisa sim pregar, dizer que isso é errado. Essa expressão, como exemplo de que acontecerá aos perversos, do versículo 6, mostra a intenção pedagógica do juízo.
Deus, irmãos, tem uma pedagogia que ele vai usando em todos os seus atos. Tudo que ele faz é pedagógico de fato. Porque ele não apenas pune, ele deixa sinais históricos para que outros aprendam e se voltem ao arrependimento. A história de Sodoma e de Gomorra, ela torna para nós um aviso. Ela não é uma lenda. Ela não é um mito. Ela precisa ser um espelho para a nossa época. E posso garantir a vocês, irmãos, que existem nações nos dias de hoje que cometem pecados piores do que Sodoma e Gomorra. E aí no versículo 7, Pedro lembra que Deus resgatou Ló, tirando-o de Sodoma. Mas por que ele fez isso? Por ser um homem justo. Aqui tem duas lições. A primeira é o juízo para os perversos, para aqueles que mereciam, e o livramento que Deus deu a Jó, que estava sofrendo pela imoralidade alheia. Ló, irmãos, é um exemplo justo, uma testemunha que não se conformou com a prática do pecado ao redor. E hoje nós vemos muitos pecados sendo cometidos ao nosso redor e nós achamos que temos que ficar de braço cruzado. Porque a gente está preocupado com as nossas programações, está preocupado com as nossas obras, está preocupado com o nosso culto. Deus age para preservar os seus. Mesmo quando a corrupção parece dominar o lugar onde vivemos. No versículo 8, Pedro vai descrever a angústia de Ló. O texto diz que a alma dele era justa e que a alma dele era atormentada pela maldade que ele via e ouvia. Irmãos, isso mostra que a presença do justo no meio do perverso não é isenção de dor. A aflição de Jó é uma marca de quem não se acostuma com o pecado. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com o pecado. É aquela velha frase que as pessoas dizem assim: todo mundo faz, todo mundo está fazendo. E aí, porque todo mundo está fazendo, a gente vai e embarca no mundo, embarca no que o mundo está fazendo. O cristão fiel, de fato, irmãos, sofre ao ver o evangelho ser desonrado. Essa dor indica saúde espiritual, não fracasso. Precisamos, de fato, entender isso. E aí Pedro conclui a história no versículo 9. E vai dizer assim: ó, o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos. Às vezes a gente pensa isso, mas Deus, irmãos, ele não é indiferente ao sofrimento dos justos. Pelo contrário, ele intervém. Ele protege. Ele traz livramento. Conforme o seu propósito. Que às vezes a gente pensa que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Mas não é assim. Ao mesmo tempo que ele livra, ele também mantém os perversos sob castigo, até o dia do julgamento. Mostrando o equilíbrio entre a justiça e a graça. Mas chegamos agora ao versículo 10. Só a parte A. Semana que vem nós vamos da parte B em diante. Pedro diz o seguinte: ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos. Aqui, irmãos, a ênfase desse texto cai sobre a natureza degradante do pecado quando este domina a vida e nega a autoridade moral do ser humano.
Em termos práticos, o aviso aqui é claro. Líderes ou comunidades que promovem concupiscência e desobediência à lei de Deus aproximam-se do juízo. Precisamos viver como coragem profética, irmãos. Precisamos denunciar as práticas contrárias ao Evangelho. Precisamos consolar os justos, confiando que o juízo não falha. Felizmente, irmãos, a Bíblia sempre falou sobre isso, que nos últimos dias haveriam falsos mestres, falsos profetas. Essa semana teve um pastor, nem sei se posso dizer que ele é pastor, que ele já tinha sido acusado pelos outros pastores do grupo dele, que ele estava desviando dinheiro, e agora ele se diz católico, ou diz que está se convertendo ao catolicismo. O pior de tudo é que ele tinha muitos seguidores. O pior de tudo é que muitas pessoas paravam para ouvi-lo. O grande problema, irmãos, quando nós tomamos para si ídolos e não colocamos a palavra de Deus como base para ver se o que esses ídolos falam é verdade, e quando esses ídolos caem, nós caímos da mesma forma, é o que acontece. Esse é o grande problema. Cada vez que olhamos para homens, irmãos, finitos, que falham, e nós colocamos a nossa confiança em homens, nós também estamos fadados a cair. E é diante desse cenário de juízo que o meu coração se enche de temor. Porque eu vejo, irmãos, como Deus leva a sério aquilo que muitas das vezes tratamos como leveza. Não é, irmãos, uma história antiga. É um alerta para mim e para você hoje. Se Deus não poupou cidades inteiras quando elas escolheram desprezar a sua verdade, por que pouparia uma geração que faz o mesmo? É por isso que Pedro não suaviza a mensagem. Ele quer que despertemos antes que seja tarde demais. Pedro falou sem filtro para a igreja, curto e grosso. Mas ao mesmo tempo em que vejo o juízo firme, eu também encontro esperança na fidelidade de Deus, em preservar aqueles que amam a sua palavra, como ele preservou os Ló. Isso mostra para nós, irmãos, que mesmo em meio à decadência, Deus conhece os seus eleitos. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Ele não perde nenhum dos seus. Ele não se confunde. Ele não esquece. Essa é a verdade que consola meu coração. Porque sei que em meio ao caos moral dos nossos dias, Deus ainda cuida daquele que o busca com sinceridade. Assim, irmãos, quando você e eu olhamos para esse texto, Pedro está nos chamando a viver com seriedade diante de Deus. Esse Deus que julga, mas que também salva. É hora da gente fazer a nossa parte. É hora da gente permitir que essa palavra nos desperte. É hora de nós permitirmos, irmãos, que essa palavra alinhe e fortaleça o nosso coração diante do Deus que é justo e que é santo. Embora pareça um texto meio desconexo, onde Pedro vai usar exemplos do Antigo Testamento
Se nós olharmos para as entrelinhas desse texto, nós conseguimos tirar ideias preciosas para os nossos dias. Mas uma coisa é certa: o juízo de Deus não falha, meus irmãos. O juízo de Deus não falha. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos ensine a caminhar conforme Ele quer que caminhemos. Amém?